Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Que Deus continue a abençoar a sua vida. Deus continue a te fortalecer e sustentar. Creio que está chegando já o momento, está bem próximo de podermos estar juntos na igreja. Mas enquanto isto, quero continuar sendo instrumento na mão de Deus para abençoar esta igreja, a tua vida e a quem Deus possa fazer o que esta mensagem, esses momentos de gravação possa chegar a cada pessoa. Que Deus seja glorificado em tudo, no nome de Jesus. Queridos, eu tenho falado sobre essa batalha de Davi e Golias. Como os irmãos bem sabem, Golias representa o mundo, Davi representa a igreja, mas nós sabemos que apesar dessa diferença, se posso dizer, se olharmos para a questão física, se olharmos para o natural, obviamente o Golias tem muito mais poder. Mas se olharmos para a igreja, nós veremos que aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz que eles são mais do que vencedores, por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que nos concede graça, é Ele que nos dá força para batalharmos. Queridos, quando foi decidido que a batalha deveria ser decidida através de um duelo, nessa guerra entre Israel e os filisteus, e assim que Davi, quando ele foi ao acampamento de Israel, ver como estavam seus irmãos, levar até provisão para eles, e ele viu então o que estava a acontecer, o Golias afrontando Israel, durante já 40 dias, pedindo que alguém entre os israelitas duelasse com ele. Como ninguém tinha coragem de fazer isso, Davi então se ofereceu. Davi falou com o rei e se apresentou para batalhar contra o gigante. O rei o vestiu com a armadura dele, com as armas dele, mas Davi não conseguia nem se movimentar. Ele então tirou toda aquela armadura, toda aquela roupa de guerra do rei e desceu ao rio e pegou 5 pedras lisas, botou no seu alforje para batalhar com o gigante. E essas pedras eu tenho falado, cada uma delas, no contexto espiritual. Pedras precisamos ter, precisamos carregar na nossa vida, no nome de Jesus. Obviamente Davi não chegou a usar as 5. Davi usou só uma, mas ele, como precavido que era, apesar da sua fé em Deus, da sua confiança em Deus, ele então pensou, bom, provavelmente eu não vou errar na primeira, mas se acaso eu errar, eu tenho mais. Então ele não foi apenas na autoconfiança, ele confiava em Deus, mas ele também se preparou de maneira, se necessário, usar a segunda, a terceira, ou quem sabe até as 5. Eu já falei sobre a pedra do agir de Deus. Aquela pedra que a gente olha para trás, que Deus fez, e confiamos que Deus é o mesmo, independente das circunstâncias e do adversário, do inimigo, Deus é o mesmo. E assim como Davi bem disse, que Deus já lhe havia dado vitórias sobre urso, leão e tal, e Golias não seria diferente, porque o adversário é diferente, mas Deus era o mesmo Deus. Falei sobre a pedra da oração. Eu disse que a oração é a força motriz da igreja. Semana passada eu falei sobre a pedra da prioridade. Davi, quando chegou ao arraial de Israel, ele ouviu tudo o que estava a acontecer, então ele pegou tudo que havia levado, provavelmente deixou de lado, esqueceu toda a recomendação de seu pai, de ver como estavam seus irmãos, de lhe dar provisão, de dar queijo para o comandante, essas coisas assim. E ele viu como prioridade enfrentar aquele gigante no nome do Senhor Jesus. Deixou tudo o que for a fazer para, então, se colocou à disposição, pois o gigante tornou-se a sua prioridade naquele momento, aquela batalha que ele cria que Deus lhe daria vitória. Hoje eu vou, queridos, para a 4ª pedra
a qual eu chamo da pedra da decisão. Ali nós observamos que quando o Golias desafiou o exército de Israel, ninguém se apresentou, ninguém teve coragem. E esta afronta, esta atitude de zombaria, de escárnio do gigante para com Israel durou 40 dias. Diz assim no versículo, por exemplo, 16, que o filisteu vinha de manhã e de tarde e apresentando-se durante 40 dias. E também diz o versículo 24, assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. E aí eles diziam aquilo que o rei tinha oferecido para quem duelasse e vencesse, obviamente, o gigante, o que era humanamente impossível naquela situação. Então veja que o problema só ia se prolongando, como diz, né, postergando, ou seja, cada dia mais esse problema só aumentava. Pois eu creio, amados, que cada vez que Golias aparecia, parecia que tinha aumentado mais um palmo. Porque eles já estavam apavorados. E o problema, o medo, eles não mudam, eles se tornam apenas maiores muitas vezes quando não é tomada a decisão de enfrentar, de encarar, ele só se torna maior. Assim era aquele gigante. Penso eu que devido ao medo e tudo que já estava acontecendo com os israelitas, o pavor que tinham, ele tinha a impressão então, como já disse, que o gigante crescia a cada dia mais. Finalmente então, como já falei, Davi resolveu encarar o Golias. E ele diz assim a Saul, ele diz, que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Glória a Deus. Glória a Deus. Então ele vai ao rio, como eu já disse. Amados, aqui eu quero olhar uma outra atitude do filho de Saul, de Jonatas, para nós trabalharmos essa pedra. Está ainda em 1 Samuel, mas no capítulo 14, e eu quero ler, a partir do versículo 6, diz assim, amados, a palavra do Senhor. Jonatas disse ao seu escudeiro, venha, vamos até a guarnição desses circuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Então o escudeiro disse, faça tudo o que estiver em seu coração. Eu estou com você e farei o que você decidir. Jonatas respondeu, então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. Se nos disserem, fiquem parados até que cheguemos perto de vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos. Isto nos servirá de sinal. Quando os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, estes disseram, eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro, subam até aqui e nós daremos uma lição em vocês. Então Jonatas disse ao escudeiro, venha atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Glória a Deus. Ele nem disse nas nossas mãos. Ele disse nas mãos de Israel, porque ele estava ali a lutar por Israel. Glória a Deus. É o que nós vemos aqui, amados, nessa leitura. Saul havia saído para lutar
contra os mesmos filisteus. E Saul saiu com 3.000 homens. 2.000 estavam com ele e 1.000 com Jonatas. Mas os filisteus, nessa batalha, eles saíram com 30.000 homens de guerra, 6.000 carros de guerra, e diz o texto que também havia uma multidão como a areia da praia. Este era o exército que se levantou e veio guerrear contra Israel. Quando Saul viu isto e os seus homens, eles também ficaram apavorados. O que aconteceu aqui? Os homens de Saul começaram a fugir. Diz o texto que eles entraram em cavernas, em rochas para se esconder, em túmulos, até em túmulos, em cisternas, e alguns atravessaram para além do Jordão, fugiram para as cidades que ficavam além do Jordão. Saul acabou ficando apenas com 600 homens para esta batalha. E ele então para debaixo do pé de uma romeira, de uma árvore frutífera, e lá ele fica. Jonatas estava com ele, mas Jonatas se impacientou com aquela situação. Ele não aceitou ficar parado, ainda que o exército inimigo fosse inumerável. Ainda que, de fato, a probabilidade de vencer o exército era mínima, Jonatas resolveu tomar uma atitude. Ele tomou uma decisão. Mas ele não tomou uma decisão, amados, batalhando no sentido de confiar em si ou em pessoas. Ele confiava em Deus, diferente de seu pai. Ele acreditava em Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Ele não aguentou mais ver aquela situação de Saul naquela inércia, parado, não se movia, não tomava atitude, não fazia nada. Ele então resolve tomar uma atitude. Eu li no versículo 6 do capítulo 14, mas no versículo 1 diz assim: um dia Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: venha, vamos até a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, ele não contou isso a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Beá, debaixo de uma romanceira, como eu disse antes, em Migron. E o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Ele chamou o seu escudeiro. Ele disse: olha, vamos nos apresentar aos filisteus. Vamos até a guarnição dos filisteus. Ele não disse nada ao seu pai. E eu penso que ele não falou, porque se ele fala: pai, vamos levantar, vamos apresentar os filisteus, vamos enfrentá-los, vamos confiar em Deus, penso que Saul teria certamente impedido ele de fazer isto. Ele então, quieto, ele chama seu escudeiro e ele vai se apresentar aos filisteus. Mas qual é a razão que ele toma essa atitude, essa decisão? Assim como Davi, lá na batalha com Golias, também toma atitude. Qual a razão? É simples. Se você olhar para ele, para o que Jonas diz no versículo 6, ele diz assim: ó, talvez o Senhor nos ajude. Quando ele fala ao seu escudeiro: vamos até a guarnição dos filisteus, desses circuncisos, ele diz assim: ó, talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Jonatas entende o princípio da fé daquele que governa o reino de Deus, que não é a quantidade,
é a qualidade, que não é o ter para Deus operar. Jonas entende que o Senhor ele queria dar a vitória a Israel, a Saul. Ainda que Saul já tivesse manifestado em suas atitudes ser um homem que não confiava de fato em Deus, não obedecia a Deus, já tinha manifestado um ato de desobediência. Mas Saul compreende que Deus queria dar a vitória, que o problema não era a multidão de filisteus, que o problema não era os 30 mil homens de guerra, os 6 mil carros de guerra que acompanhavam o exército filisteu. E Jonas entende que essa não era a questão, que Deus queria mudar aquela situação em favor de Israel, que Deus queria dar a vitória a Saul, mas precisava de atitudes, de uma decisão que Saul não tomava, sempre na defensiva, sempre olhar para a quantidade, sempre achar que não é possível vencer um inimigo maior se não tivesse um número de homens equivalente ou maior do que a quantidade de inimigos. Jonatas percebe, entende a questão espiritual, que Deus não está limitado a números, a circunstâncias, que Deus espera uma decisão, uma atitude de fé nele. Então, observe que Jonatas chama seu escudeiro, ele diz algo extraordinário, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Como Davi, ele diz, quem é esse circunciso que para enfrentar e menosprezar, escarnecer do exército do Deus vivo? Ele compreende esse princípio do reino, de que Deus pode, mas que ele também precisa ver em nós uma atitude que faça com que ele possa agir. Uma atitude nossa, da nossa parte. Então o escudeiro disse para ele essas palavras, né? Faça o que estiver em seu coração. Estou com você e farei o que você decidir. Que escudeiro, hein? O escudeiro assim, para que um exército tão grande? O escudeiro disse, Jonas, o que você decidir, estou com você. Vamos lá. Mas, amado, se você olhar bem para esse texto, você vai perceber que Jonatas, ele entende da questão espiritual de uma maneira bem maravilhosa, ele é sensível, porque ele estabelece um plano, algo que fosse um sinal de que Deus iria dar a vitória a ele. Ele diz assim, então vamos, no versículo 9, se nos disserem assim, fiquem parados até que cheguemos perto de vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos, e nos servirá de sinal. Glória a Deus. Você consegue entender isso, amado? Consegue perceber o que está em jogo aqui? Ele diz, se eles disseram, parem aí, em outras palavras, estamos perdidos. Mas se ele disser, venham até nós, então subiremos, pois o Senhor nos deu a vitória, ou seja, o entregou em nossas mãos. Veja, se subirmos, se eles disseram, venham, se avançarmos. Observe que, obviamente, Deus ia agir de tal maneira de que eles pudessem fazer exatamente, por quê? Porque Deus quer que a gente avance. Deus quer que a gente avance, amados.
Às vezes, ainda que tenhamos dificuldades, ainda que tenhamos lutas, Deus quer que a gente avance. Deus não quer que a gente fique parados. Há momentos de parar, mas é a outra questão. É quando diz, espere, veja que eu vou agir, veja o que eu vou fazer. Mas muitas vezes isso acontece porque já tomamos atitude. Mas Deus quer que a gente avance. Lembra dessa palavra que Deus disse para Moisés? Moisés, por que estás a orar? É hora de avançar. Diga ao povo que marche. Quando a gente avança pela fé, na confiança em Deus, não para, nossa vida não trava, não desistimos por causa das lutas, dos problemas, das dificuldades, dos gigantes. Quando a gente toma a decisão, essa pedra, espiritualmente falando, Deus não poderia falar outra coisa para Jonas, que você vai ver mais à frente. Porque aqui eu vejo esse princípio. Deus quer que a sua igreja avance, que o seu povo avance. Agora, é óbvio que a gente precisa orar. É óbvio que a gente precisa se fortalecer no Senhor. Não podemos ter atitude soberba. Jonatas não está a ser soberbo de forma alguma. Ele entende o princípio de que há um Deus que governa e que age quando nós também nos colocamos numa atitude de ação, de aprender algo, de desenvolver um talento, um dom que você percebe, você tem desejo e Deus começa a trabalhar para isso, e Deus te dá condições para isso. Não estou a dizer que é fácil, meus irmãos. Não estou a dizer que é ok, vamos lá. Mas é atitude. Jonas não diz, fique aí, Deus nos deu a vitória, porque Deus não pode abençoar alguém que está parado. Ele quer que se mova. Ele quer que a gente caminhe. Eu acho que nós estamos a viver um momento, queridos, de vermos milagres de Deus, de vermos a multiplicação de Deus, de vermos água brotar da rocha, sair o mel da rocha, como um salmo diz, de Deus levantar lá suas viúvas, seus corvos, para suprir a necessidade de seus servos. Obviamente estou a falar de forma espiritual. Deus pode. Creio que estamos no momento de ver Deus fazer brotar essa água como Ele fez na questão do dilúvio, porque não foi só água do céu. A Bíblia também diz que brotou água da terra, do solo. Creio que esse é um momento riquíssimo para vermos a provisão de Deus chegar de forma miraculosa nas nossas vidas. Mas você não pode ficar parado. Ainda que estejamos parados, mas parado em ação, na atitude para com Deus. É uma decisão. Jonatas não aceitou ficar parado, olhando para o seu pai parado. Os homens fugindo, cada um procurando um refúgio, apavorado. João disse, não. Chamou o escudeiro, vamos lá. Porque para Deus, com muito ou com pouco, ele então combinou esse sinal. Subiremos. Se eles disserem, subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor nos entregou em nossas mãos. Como eu disse, avance para frente, avançar. O Deus quer que avancemos. Então, quando eles se apresentaram e os filisteus então viram a Jonas e o escudeiro, eles disseram, eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Reação. O inimigo quer que a gente fique escondido, que a gente fique a olhar para as circunstâncias e talvez que a gente fique a falar dos problemas com mágoas, talvez a gente fique a reviver as dores, tantas coisas. Então, olha, eles saíram dos buracos. Eles disseram, onde estavam escondidos? E os homens da guarnição disseram a Jonas e seu escudeiro, subam até aqui e nós daremos uma lição em vocês. Olha, era isso que Jonatas queria ouvir. Era isso que Jonatas queria ouvir. Olha o que ele diz, amados. Então Jonatas disse ao escudeiro,
venha atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Veja que coisa maravilhosa. Exatamente como Jonatas disse ao escudeiro. Eles disseram, venham até nós, porque à medida que nós avançarmos, o inimigo pode ser muito maior, mas Deus nos dará a vitória. À medida que a igreja se levantar, que a igreja confiar em Deus, que a igreja avançar, que nós pararmos de olhar pela aparência como estava Saul, nessa batalha e naquela na qual Davi se ofereceu para enfrentar o Golias, Deus nos dará a vitória, ainda que a circunstância, ainda que o inimigo seja o número infinitamente maior do que a própria igreja, ou seja, na questão das lutas e dificuldades. Ele nos deu a vitória. E então eles foram, e num curto espaço ali de tempo, até mesmo de lugar, até mesmo em poucos metros quadrados, Jonatas e seu escudeiro mataram 20 filisteus. Isso se tornou um grande terror. Diz assim o versículo 15, houve grande espanto no arraial, no campo entre o povo. Também a guarnição e os saqueadores tremeram e até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus. Deus entrou em ação de tal maneira que o arraial dos filisteus ficaram apavorados, esse arraial sofreu um abalo tão grande, enfim, eles começaram a se matar. Saul percebeu que estava acontecendo alguma coisa anormal entre os filisteus. Ele tentou consultar a Deus, mas desistiu de consultar a Deus. Então, finalmente, diz o versículo 20, que Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à batalha. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve grande tumulto. Também os hebreus que anteriormente haviam estado com os filisteus e que tinham ido com eles ao arraial, também estes se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os homens de Israel que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus estavam a fugir, diz aqui que também eles entraram na batalha e os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Glória a Deus. O que Deus queria fazer com Saul, ele fez quando Jonatas agiu. Tomou uma decisão, pegou essa pedra espiritual da decisão. Porque para o Senhor não importa a quantidade. Vamos lá. Deus quer que a gente avance. Igreja do Senhor, Deus quer que você avance. Irmão, Deus quer que você avance. Que você confie em Deus. E o resultado? Aqueles que tinham fugido, se escondidos, e até alguns que tinham passado para o lado dos inimigos, foram encorajados, entraram na batalha, e Deus deu grande vitória para Israel. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? É que quando você toma decisão, até aqueles que estão talvez acovardados pelas circunstâncias, seja como for, Deus levanta pessoas para ajudar você, para capacitar você. Deus cria os meios, Deus cria as condições. Quando Davi resolveu pegar as pedras, quando ele resolveu encarar, Deus já disse, eu vou te dar a vitória. Porque Deus sempre nos manda prosseguir. Avante, confiando nele, olhando para ele. Queridos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar, quero abençoar a sua vida. E para a semana eu finalizo com a última pedra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a tua graça seja com a tua igreja neste momento. Que pela fé, Senhor, possamos caminhar, possamos olhar com confiança para o Senhor, possamos avançar, ó Deus, pois a vida vai continuar e o Senhor continua no trono e no governo de todas as coisas.
Senhor, toma esta igreja, toma pessoas que talvez estejam a olhar, os gigantes se multiplicam a cada dia, quando olham para as circunstâncias, porque de fato, Senhor, se olharmos para as circunstâncias, obviamente iremos, Senhor, temer, mas se olharmos para Deus, se nos levantarmos, se crermos que Tu és o Deus que pode todas as coisas, e então tomamos a decisão, Senhor, de nos mover com fé e confiança em Ti, Senhor, e não travar nossa vida espiritual, então, ó Deus, o Senhor nos dará, enfim, a vitória na questão, nos gigantes, naquilo que tenta nos derrubar, Senhor. O Senhor é conosco, o Senhor será conosco, o Senhor é com a Tua igreja. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, toma a Tua obra, Tua igreja, Teu povo, ser com cada um dos Teus filhos. Que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, boa noite a todos.